Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Ferrão. Como vocês sabem, aqui é sempre muito melhor. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Vladimir Lenini e hoje a gente vem aqui com um vídeo esclarecedor. Newton Filho participa agora conosco aqui, levando, segundo ele, todos os esclarecimentos e revelando também notícias até então desconhecidas. Não deixe de acompanhar até o final tudo que foi dito, né, na nossa última live das segundas a respeito da loja do Ceará, a respeito dos patrocínios, enfim, todos que acompanharam sabem do que eu estou falando. Veja aqui agora e tire as suas conclusões. Vem comigo, assiste até o final que está importante. Bom, meus amigos, aqui ao lado do ex-presidente Newton Filho, ele que encabeça a chapa Futuro, Orgulho e Tradição das próximas eleições corais. Newton, eu queria que você se posicionasse aí para o torcedor e dizer para nós, né, exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? O que você quer do torcedor. Você que falou que na última segunda-feira, na nossa live, coisas foram ditas pelo candidato a presidente do Conselho Deliberativo que não são verdadeiras. Fala aí para o torcedor. Vladimir, primeiro agradecer o espaço, tá? do seu programa, do canal do Ferrão, que a gente sabe que tem uma audiência, que a gente sabe que fala direto ao torcedor coral. E o candidato à presidência do Conselho, numa clara atitude de desequilíbrio, né? Onde por várias vezes ele falou: o ferroviário é meu, sou dono do ferroviário, e é esse sentimento que eu venho denunciando há muito tempo, de que existem pessoas, como ele mesmo disse no programa, que se sentem donas do ferroviário. E como donas, né, com esse senso de achando que é dono, cometem o desatino, a canalice que eu não via há muito tempo. Vladimir, até numa guerra existe um código de honra. Até numa guerra existem limites. E o senhor Cássio Cacau, ele ultrapassou todos os limites. Expôs a minha esposa, citando o nome da minha esposa, expôs a minha família. Eu tenho família, minha esposa, minhas filhas, a minha família assistem o vídeo. O vídeo teve um alcance enorme, teve um bom alcance, e eu estou falando isso porque teve um alcance, inclusive com pessoas que nem são ligadas ao ferroviário ou ao futebol. A minha irmã me mandou o vídeo. O que é isso? A minha família me mandou. O que é isso? Né? E assim, embora eu tenha vindo aqui dizer que foi algo muito sério e que eu não tenho dúvida que ele será responsabilizado judicialmente, não tenho a menor dúvida. Eu poderia até só vir aqui, Vladimir, e dizer isso. Olha, responderá na justiça, responderá na justiça, vai ser responsabilizado judicialmente e ele que prove o que ele disse lá. Eu poderia vir aqui, só aqui e dizer isso, mas não. Eu vou esclarecer. Você está falando especificamente de qual momento? Vamos falar de todos os pontos, é coisa rápida, tá? Primeiro ele falou de alguns patrocínios no nome da empresa, da MV Soluções, né? Então vamos lá. Em um momento, eu tenho que recordar um pouco, trazer um pouco lá atrás, em um momento em que o senhor Aderson Maia, atual presidente do clube, em um momento que ele estava numa situação difícil, estava desempregado e eu até me solidarizei com ele, me solidarizei com ele.
ele queria exercer a função de executivo financeiro do clube, né? Porque ele entendia que como executivo financeiro poderia ser remunerado. E eu falei, não, olha, você não vai assumir a função de executivo financeiro, você vai assumir a função de diretor financeiro e vai ser remunerado para isso, porque o estatuto do clube permite isso. Então foi conversado com o Cássio, que era o presidente do conselho, foi conversado com as pessoas que compunham a mesa diretiva do conselho, e que nós estabelecemos naquele momento ali uma remuneração para a diretoria. Que o meu intuito também era profissionalizar a diretoria, para que os profissionais ali tivessem tempo de dedicação integral ao clube. A ideia era essa. Toda a diretoria seria remunerada? Toda a diretoria. E toda a diretoria estava sendo remunerada. E eu falo aqui, inclusive, valores, tá? Eu, Newton Filho, recebia R$5.000. Como presidente? Como presidente. Aderson Maia, como diretor financeiro, recebia R$5.000. E aí, fica-se até... Ou o Aderson estava recebendo de mais, ou eu estava recebendo de menos. Porque nós recebíamos o mesmo valor. Eu como presidente e ele como diretor financeiro. E eu considerava aquilo, e aí tinha todo o restante. Emanuel Garcia, se eu não me engano, se não me falhar a memória, pode ser que me falhe a memória aqui em relação à exatidão dos valores. Emanuel Garcia, 3.500, Roger Ranieri, 2.500, contratamos também a esposa do Emanuel como advogada. Mas peraí, você falou que o Roger Ranieri recebia... Também recebia, como diretor jurídico, ele recebia o valor para trabalhar. Se eu não me engano, agora era R$2.500. Aí ele falou... E eu tenho os comprovantes, tá? Eu tenho todos os comprovantes de depósito, dos depósitos para o Roger. Então, Roger, Bia, todos os diretores eram remunerados. E num determinado momento, houve uma reclamação a torcida batia muito nisso, que os diretores não deveriam ser remunerados, e começou um barulho, que naquele momento eu disse o seguinte, olha, por mim, eu considero isso uma ajuda de custo, na verdade, isso não vai resolver minha vida, por mim, eu acabaria. Falei isso para a diretoria. E aí nenhum dos diretores quiseram acabar. Disse, não, mas é justo, nós estamos trabalhando, a gente trabalha, e está lá no estatuto, o estatuto do clube realmente permite. E nenhum topou acabar com essa remuneração. Então, o que foi que eu pensei na época? Tá? Eu pensei o seguinte, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com o Arthur Boim, aumenta o valor de patrocínio dele, e esse valor de patrocínio vai ser destinado a pagar a diretoria. O Arthur Boim aumentou em R$15.000 o patrocínio. Como eu disse aqui, que era 5 meu, 5 do Adesso, 3.500 do outro, 2.500 do outro, 2 de outro, não era suficiente. O valor extrapolava, né? O valor extrapolava. E aí, cientes disso, foi uma época que entrou o primeiro patrocínio da Gold Bets, e o que foi que eu conversei com a Adesso e com o restante da diretoria na época, que todos sabiam. Digo, olha, vamos pegar um desses patrocínios aqui para complementar o valor para que possa ser pago. E aí, como a minha esposa tem uma empresa que possui o KNAI, a MV Soluções possui o KNAI de agência de publicidade, marketing, que encaixa, foi feito através dessa empresa, para que essa remuneração pudesse servir à diretoria. Tanto que na sua live eu pedi para o Cássio Cacau, eu digo, qualifique. O que você está querendo dizer? Está querendo dizer que eu desviei recurso? Qualifique. Porque seria mais uma ação judicial, embora também vai ser judicializado isso. Mas era isso, simplesmente isso, a questão da remuneração, que daquela forma ali eu já estaria pago. E, Vladimir... Para o torcedor entender, o dinheiro que era recebido pela empresa, sim, era única e exclusivamente para pagar o salário dos diretores? Exatamente, do jeito que estava acordado. E que todos sabiam. Inclusive o Cássio Cacau.
O Cascacau, sim, que ele era presidente do conselho, ele sabia da O remuneração. Rod Ranieri também sabia disso. Eu sabia e recebia. Sabia e recebia. Então, assim, inclusive, na minha renúncia, porque isso tudo é história requentada. Inclusive, na minha renúncia, na primeira semana, porque na primeira semana aconteceu o seguinte. Quando eu renunciei, esse dinheiro já não era mais justo para mim eu receber. Claro. E eu disse para o patrocinador, não, agora se você ou pode continuar como estava, fazendo na empresa de publicidade, e a empresa que é da minha esposa repassaria o ferroviário, ou você faz agora direto ferroviário. Você escolhe, porque tinha esse bom relacionamento. Você tem que entender que é comum, Vladimir, talvez você conheça esse processo, é comum patrocínios serem passados via agência de publicidade, isso é comum. Isso aqui tem vários patrocinadores lá do ferroviário que é feito via agência de publicidade. A agência de publicidade recebe e repassa para o clube. Isso é uma operação comum. Que nesse caso nós fizemos assim para possibilitar essa remuneração assim, que eu classificava como uma ajuda de custo. Né? Inclusive eu disse aqui os valores. Então, assim, nada mais é do que isso. E aí as pessoas criam, sabe, mistério, criam situações, sabe, que... Agora, eu diria que o seu Cascacau, ele tem uma indignação seletiva. Né? Ele falava com a raiva, né? E aí eu já vou citar detalhes aqui, né? Já que ele quer que mostre documentos, né? Já que ele, né, quer que mostre. Inclusive, Vladimir, ele disse que pessoas ligaram para ele, né, no programa, para que não, né, para que ele, né? E realmente houve contatos meus e de pessoas da minha chapa com interlocutores dele e pessoas que ligaram diretamente para ele, dizendo o seguinte: olha, não vamos baixar o nível não, que isso pode extrapolar. Você sabia o que ele iria falar? Eu sabia, porque são notícias requentadas. São notícias que já vinham no submundo coral, que já se falava para todo mundo. São notícias, não tem nada novo nisso. Nada novo. Então, eu sabia. E o que a tentativa ali foi de dizer: olha, não vamos baixar o nível, senão a gente vai ter que responder. Então, a tentativa ali foi essa, como eu disse aqui para você, que até numa guerra existem limites. Ele não poderia jamais citar o nome da minha esposa numa situação. Eu vou logo para outra situação, né? Essa dos patrocínios está esclarecida. Ninguém vai fazer ilegalidade fazendo contrato. Quem é que faz contrato? E aí, assim, outro fato, né? Os diretores. Tava lá o patrocínio na camisa. E o diretor financeiro não sabia que não entrava o dinheiro, nunca perguntou, depois de, né, tanto tempo, não sabia. O diretor jurídico também não sabia. É de estranhar, ou prevaricaram, ou, né, mas é claro que sabia e fazia parte da remuneração. E isso nada ilegal, nada... Então, né? Essa história veio à tona agora, como você falou, que é uma notícia requentada, veio à tona exatamente pelo momento eleitoral? Pelo momento eleitoral de algo que já estava no submundo coral. Que eles usam isso para tentar denegrir a minha imagem, aí se cria tudo. Vladimir, eu venho há 3 anos e meio, desde que eu saí do clube, levando pancada o tempo todo. Inclusive, ele veio falar da questão da minha carta de renúncia, que teria sido diferente, teria um parágrafo a menos. E no programa anterior do Canal do Ferrão, eu falei sobre isso. Eu contei a história, eu detalhei. Eu disse: olha, realmente, nós tiramos, porque quando eu renunciei, até eu entregar a carta num prazo ali de 5 dias, eu descobri muitas coisas, fiquei chateado, fiquei magoado. E eu falei que, olha, não será doação, será, coloque aí no balanço, mas será, deixe registrado lá. Não será cobrado, mas que fique registrado. E que a ideia partiu deles mesmo, do Conselho Fiscal, de que fosse a questão dos jogadores. Entendi. Só isso. E eu falei sobre isso antes. Então, assim, são notícias requentadas, ele repete muitas coisas,
tentando enganar o torcedor, tentando fazer com que, sabe, nessa história de que o Ferroviário é meu, que eu sou dono do Ferroviário. E aí agora vamos para a parte pior, para a parte muito grave. A história da loja. A história da loja. Vamos para a parte pior, para a parte muito grave. O que aconteceu, Vladimir? Existia a Ferrão Story, e que o torcedor se orgulhava disso. Sim. E que minha esposa, sim, era uma existia uma ata do conselho para a criação da Ferrão Story, com pagamento de royalties, autorizada em ata pelo conselho, tá? E que, como aquilo exigia um investimento inicial para colocar a loja, porque tem um custo, para montar a loja, vitrine, não sei o quê, estoque, tal, existe um custo. E o Ferroviário não tinha esse valor. Não tinha esse valor para, né? E eu tinha a ideia de, como é feito nos outros clubes, de implantar esse modelo de loja com franquias. Perfeito. Eu tinha essa ideia. O meu sonho era que aquela loja no Shopping Rio Mar Kennedy fosse um modelo, fosse um projeto para outras franquias, que outras pessoas quisessem comprar e ter uma loja também da marca Ferroviário. E aí o Ferroviário Clube iria vender as franquias, iria licenciar as franquias. Então essa era a ideia. Que é um modelo, não tem nada de novo. Isso é um modelo do mercado, que Ceará faz, que Fortaleza faz. Um modelo que eu queria implantar no Ferroviário. Porque eu enxergo um ferroviário grande. Eu sempre quis que a gente seguisse nessa linha, estando junto ali, na mesma prateleira, de Ceará e Fortaleza. Essa sempre foi a minha ideia. E o torcedor tinha orgulho de chegar numa loja, num shopping, sabe, de passar em frente. O torcedor passava em frente, tirava foto. Aquilo era um orgulho para o torcedor. A inauguração da loja, aquilo lotou, explodiu de torcedores. E eu estava lá. Tá, isso. E as pessoas tinham orgulho de tirar foto da loja, de passar e ver, olha, aqui tem uma loja do Ferroviário. E aquilo era um modelo que a gente sonhou há muito tempo. E a minha esposa viu o seu Cascacau, que é a mesma, minha esposa, essa que você falou, citou o nome, né, e citou o nome da minha esposa indevidamente, injustamente. Ela é a mesma que em 2016 ia sozinha para o aeroporto pegar material da Uniex e levava para casa para organizar camisa por camisa, porque nem rouparia direito nós tínhamos. É a mesma que ia, junto com as minhas filhas, fazer controle de ingresso para não ter desvio de ingresso para o clube. É a mesma que cansou de, quando o Ferroviário não tinha loja, não tinha material nenhum, de ir para trás de balcão, vender camisa para o Ferroviário para ajudar o clube. É a mesma que, por muitas vezes, em festas como Tubarão de Ouro e tudo, se envolvia para ajudar, para que as coisas acontecessem. Não é justo você falar de uma mulher honrada, digna, da maneira que você falou. Você ultrapassou uma linha, você ultrapassou todos os limites. Isso atingiu a minha família. Há 3 anos eu venho levando pancada, atingindo a minha honra, atingindo a honra da minha família, e que isso vai ter resposta judicial. Você vai ter que responder judicialmente. Voltando à questão da loja, existia uma BM9, que era fornecedora de material esportivo do clube, e a minha esposa capitaneada, né? Ela, como eu disse, era um investimento que na sociedade existe, ela e mais 2 diretores, né, da época, que hoje são signatários da chapa de situação, o Rui Neto e Jeff Peixoto. Então, mas eles 2 entraram com o nome, e a minha esposa é quem administrava, quem capitaneava tudo. E aí, em determinado momento, depois já de algum tempo de loja, a loja foi implantada em 2019, se eu não me engano, e em 2021, o meu cunhado, casado com a minha irmã, teve a ideia de... O Ceará estava expandindo suas lojas e tal. O meu cunhado teve a ideia de comprar uma franquia do Ceará. O meu cunhado, casado com a minha irmã, não tem nada a ver com isso. Foi ideia dele. Então ele comprou uma franquia do Ceará, e isso é um direito dele, não tem nada a ver com isso. E ele convidou a minha esposa
para que ela já tinha experiência da Ferrão Story, e a BM9 era quem também negociava as franquias do Ceará, e negociava e fabricava as camisas. E ele convidou a minha esposa, que pela expertise que tinha, pela experiência, que se tornasse sócia nessa empresa para implantar, para começar a loja do clube. A minha esposa topou. Isso é um direito dela. O que isso tem a ver a mim como presidente? Eu sou uma coisa, a minha esposa é outra, tem outro CPF. E qual o problema dela, a convite do meu cunhado, se tornar sócia para ajudá-lo no momento de implantação da loja? Agora, implantou, e aí um mês de loja aberta, demora muito para implantar, você pega a loja crua, que chama, né? Sem piso, sem nada e tal. Então foi feito todo o trabalho de implantação da loja e tal. E ela ajudou meu cunhado né, com a expertise dela na questão da implantação da loja. Depois de implantar a loja, com um mês, o meu cunhado desistiu. O Ceará vivia um momento ruim e ele desistiu e quis devolver, vender de volta a loja para a BM9. E aí os diretores da BM9, eu vou citar aqui o Alexandre, que a gente lidava muito com ele, e estou falando do Alexandre porque são nomes também que quem está lá na diretoria do Ferroviário vai conhecer. E aí podem perguntar isso ao próprio Alexandre. E aí o meu cunhado resolveu vender de volta, né, queria que a BM9 recomprasse. E com um mês de aberto ele vendeu de volta para a BM9. Então a loja passou um mês no nome da minha esposa. Está lá, existe ainda a loja, se eu não me engano. E no nome, os donos são a BM9. Meu cunhado comprou e depois revendeu, desistiu. O Ceará não vivia um bom momento, ele achava que o Ceará iria cair, e do ponto de vista mercadológico, de investimento, ele achou que não valia a pena investir. E ele desistiu e até perdeu um dinheiro, porque como ele comprou a franquia da BM9 e depois quis revender para a própria BM9, a BM9 não. Então eu recompro, mas não vou te pagar a mesma coisa que tu me pagou, entendeu? Então houve inclusive essa perda, mas sabe, e aí? Qual a ilegalidade nisso? Sabe? Aí agora citar, que aí vem a coisa grave, é canalice, seu Cássio, é canalice. Tenha vergonha, citar que eu vendi campeonato, que eu vendi o jogo. Inclusive ele fala de um jogo, ele cita um jogo de 3-0 que nós perdemos para o Ceará, um jogo que nós saímos na frente com o gol do Adilson Bahia, um gol mal anulado, um gol mal anulado, um jogo aptado pelo o senhor César Magalhães, que no intervalo do jogo tem filmagens disso, Vladimir. Se o torcedor ir olhar o jogo, tem filmagens disso. Eu apareço na filmagem, no intervalo de jogo, indo até o meio de campo, reclamar com o César Magalhães. Eu fui citado na súmula. E o Ferroviário já vinha de um problema contra o América Mineiro, sim, que teve na cobrança de pênalti, um gol mal anulado também, né? Exatamente. E eu fui reclamar com o César Magalhães, reclamei com ele, me exaltei, eu era conhecido realmente na época por reclamar muito com a arbitragem, né? Principalmente nesse período ainda lá de 20, 21, eu era muito, eu reclamava às vezes com a arbitragem, e esse jogo foi um dos que eu fui lá, tá filmado, eu fui lá reclamar. Então que espécie de, sabe? As afirmações foram muito graves, essas afirmações ele vai responder judicialmente. E eu não tenho a menor dúvida, anotem, torcida coral, eu não tenho a menor dúvida que ele deverá me indenizar. E aí nós vamos fazer, né, um grande churrascácio, né? Vai ser com o recurso dele que nós vamos fazer um grande churrasco, vai ser o churrascácio para a torcida coral. Ele vai pagar para a gente muita picanha e nós vamos fazer um grande churrascácio desse recurso, porque eu não quero, mas que ele vai ser responsabilizado, ele vai. E nós vamos fazer esse churrascácio. Bom, o torcedor fica, como você até já falou, né, numa encruzilhada onde a gente vê
né, que a chapa Futuro Orgulho e Tradição tenta traçar um caminho, a outra chapa, Amor e Lealdade, por sua vez, também traça a estratégia deles, e o torcedor fica no meio desse fogo cruzado. Como é que você imagina a cabeça do torcedor, né, ouvindo você falando e ouvindo também o pessoal da outra chapa falando? Vladimir, nós tentamos por diversas vezes de que, olha, eu fui uma das pessoas que liguei para pessoas signatárias dessa... Desculpa, eu tenho que voltar nesse ponto, né? Você sabe quem era o contador dessa loja que foi implantada no Ceará? Não. O contador da loja é o seu Francisco Júnior, atual diretor financeiro do clube, inclusive foi ele que levou as informações para o Cássio Cacau. Ele era o contador e ele também, existe uma questão da lei de sigilo, né, dos negócios que ele como contador está violando. Ele era o contador, empresa, atual diretor financeiro do clube, torcedor do Ceará, tem foto dele com a camisa do Ceará em todo canto, e que agora é signatário da chapa. Ele é um dos que assina como signatário da chapa, torcedor do Ceará, tem foto dele com camisa do Ceará em todo lugar. Ele era o contador dessa empresa, e que inclusive ele como diretor financeiro já foi dito, né, na prestação de conta tem lá dinheiro circulando, se eu não me engano, na empresa dele, né? E ele hoje é o signatário, torcedor do Ceará. E aí me espantou eles como sendo signatário, porque até isso foi dado um título de sócio proprietário para ele. Quer dizer que o Ferroviário caça no passado, por exemplo, o título de sócio proprietário de um dos nossos apoiadores, como é o Clóvis Dias, e dá um título de sócio proprietário para pessoas como Newton Ramos no passado, para uma pessoa como Francisco Júnior, agora declaradamente torcedor do Ceará e signatário da chapa. Tá lá, torcedor do Ceará. Mas vamos lá. O torcedor, eu jogo sempre com a verdade para mim. Eu falo com a verdade e provo tudo isso, né? Então, o que eu falei, não tenho medo nenhum. E como eu disse, o Cássio vai responder judicialmente. Ele cruzou uma linha que ele não deveria ter cruzado, e a gente alertou: não cruza essa linha, não mexe com famílias, não vem tentar atingir a honra falando o nome da minha esposa, envolvendo a minha esposa nisso. Não faça isso, é jogo baixo. Nós tentamos de toda forma que, olha, não vai por esse caminho, mas ele está descontrolado. Eu sei lá se eu posso aconselhá-lo, né? Mas a impressão que a gente tem no vídeo do descontrole, do desequilíbrio, eu aconselho terapia, sabe? É algo que está parecendo patológico, essa coisa comigo. O Nilton Filho o tempo todo, isso parece que está criando fantasma na cabeça dele. Eu aconselharia terapia. Agora, Vladimir, quando eu falo de documentos, são documentos públicos, são documentos da vida do clube, são documentos oficiais, né? Primeiro aqui, isso mostra o clima que era já com o senhor Cássio Cacau. Aqui é um ofício de 29 de junho de 2021, exposição de fatos e descumprimento. Eu notifiquei o Cássio Cacau por uma série de questões que o meu vice-presidente à época, vinha desrespeitando, e ele sempre tomou partido, né? Porque é o que eu disse, é uma indignação seletiva. E ele sempre tomou partido pelo meu vice-presidente da época. Francisco Neto. E eu, na época, eu já falei aqui de várias coisas, inclusive de respeito a uma portaria minha do Covid. Ele desrespeitou. Mas isso aqui é só para demonstrar, isso aqui é só para demonstrar o... Mas ele possui uma indignação seletiva. Eu estou aqui com a prestação de contas do Ferroviário de 2018. Essa prestação de contas de 2018 aqui sempre foi um negócio assim, meio que não mexe nesse vespeiro, né? E eu nunca tinha mexido. Tenho guardada, deveria ter guardado realmente, e nunca quis mexer com isso. Mas
Fui obrigado, porque já que ele está com indignação, né, essa indignação dele deve ser também com pessoas que estão próximas a ele, porque ele veio falar de uma questão de remuneração da diretoria, de patrocínios. E aí nós estamos falando de valores ali de R$ 5.000 por mês. O da Goldbets teve um período de 7.000, e aí os outros 2.000 entrava por restante da soma da remuneração da diretoria, e que todos sabiam. Está falando disso. Notícias requentadas. Essa do Ceará ele vai, como eu disse, vai responder judicialmente. Mas aqui é um documento oficial, prestação de contas do Ferroviário de 2018, tá? Prestação de contas assinada pelo senhor Aderson Maia Nogueira Júnior. Mas era o presidente da AFAC também. Ah, tá. Porque o recurso do Ferroviário, naquele momento, estava sendo movimentado pela conta da AFAC. Então aqui é a conta da AFAC, é um extrato, digamos, da conta da AFAC. Aqui tem muita representação da conta da AFAC, mas entenda como a conta do Ferroviário, porque o dinheiro do Ferroviário era movimentado aqui. Tanto que nas entradas aqui, a gente vê o dinheiro da Copa do Brasil, Ferroviário e Confiança, entrou 315 mil, recursos da Federação Cearense, recursos da Copa do Brasil, doações Arthur Boim, doação Rufino, perfeito. Doação Arthur Boim, você está conseguindo, né, ler aí, né? Doação do Luiz Carlos, que eu tive, esse aqui é o Serpa, que eu falei com ele esses dias, era um cara que sempre ajudou muito também, Liga do Nordeste, então aqui tem as entradas, certo? E agora vamos para as saídas. Né? Isso aqui é um documento oficial, não estou aqui, foi o documento que foi apresentado como prestação de contas de 2018, que tinha, né, como presidente do Conselho Fiscal o senhor Edmilson Júnior, que está lá hoje também como signatário da chapa, junto com... Né, o Aderson não quiseram que ele assinasse, preferiram que ele não assinasse como signatário, mas isso aqui está assinado por Aderson, a prestação de contas, inclusive quando o Cássio também, ele fala lá, né, ele atinge o Fernando Lobo, ele não cita que o Fernando Lobo não era sozinho como Conselho Fiscal em 2021, quando ele cita 2021. Gilberto Arraes era um dos fazia parte do Conselho Fiscal. Vitor Borges era uma das pessoas que faziam parte do Conselho. Vai querer atingir a honra dessas pessoas também, para poder atingir o Fernando de tabela? Vai dizer que essas pessoas fizeram um parecer do Conselho Fiscal, um parecer financeiro, você está atingindo também Vitor e Gilberto Arraes. Mas vamos lá, nós estamos falando das entradas, que tinha muita doação ali, Arthur Boim, né? Mas vamos lá, aí aqui são retiradas. Olha que prestação de contas é essa. Tem uma retirada aqui de 24.700 com 2 pontos de interrogação, que ninguém sabe o que é. Uma retirada aqui de 30 mil, só botaram aqui retirada, ninguém sabe o que é. E aí tem várias empresas, tem várias transferências para a conta do atual candidato a vice-presidente da chapa, né, da chapa de situação. E tem vários pagamentos aqui, Vladimir, que você vai achar estranho, e eu também achei, tá? Para indústrias têxtil. Nós temos aqui 47 mil para Captex Indústria Têxtil. Eu não sei que empresa é essa, não conheço. São 3 pagamentos, né? São mais 27 mil para Captex Indústria Têxtil, mais 33 mil para Captex Indústria Têxtil, mais 75 mil agora para conta, pessoa jurídica do vice-presidente da executiva. E aí tem muito mais, né? Várias transferências para a conta. 278 mil, seu Cássio Cacau, para a Companhia Têxtil Pé de Serra. Também não sei quem é essa empresa, não conheço, nunca ouvi falar, mas é uma empresa têxtil. Companhia Têxtil Pé de Serra. Então, aqui eu estou falando de transferências da conta do Ferroviário para Companhia Têxtil Pé de Serra, Captex Indústria Têxtil, várias. E aí, como ele disse lá, eu vou falar a mesma coisa. Qualifique, torcedor coral. Qualifique, dê o nome. O que é isso aí? Dê o nome. E eu estou falando aqui de uma prestação de contas oficial do clube. Assinada. Todas as páginas rubricadas. Tá?
com todas as entradas e saídas, e no final assinado por seu Adelson Maia Nogueira Júnior. Né? Então, a indignação dele é seletiva, eu não entendo. Sabe? Ele vem se indignar com algo legal, né? E tá esquecendo outras coisas. Então, assim, sabe? E olhe que eu tive o cuidado de não só através dessa prestação de contas assinada, um documento legal, um documento que, digamos assim, era para ser público, para a torcida coral. Eu fiz questão, existe, Vladimir, também aqui, o torcedor, para você não perder aqui uma coisa que me chamou a atenção também, na época, pagamento de luz, 149 mil, quase 150 mil. Tá aqui, você tá lendo, né? Tá vendo? Isso aqui não é luz de ferroviário, não. Ferroviário não tem conta de luz desse valor, não. Tá? Isso te garanto. Lá em 2018. Lá em 2018, tá aqui, 1/3/2018. Pagamento de luz, 149 mil. Ferroviário não tem conta de luz nesse valor, não. Então, além do cuidado que eu tive de guardar essa prestação de contas, as transferências que foram feitas, eu fiz questão de pegar os extratos da conta da Caixa Econômica. Essa transferência de onde, essa aí? Não, essa aqui são as transferências que demonstram que as transferências que foram feitas aqui. Aí eu peguei o extrato da conta, Caixa Econômica Federal. Essa aqui é uma de 278 mil. Entendi. E peguei essa aqui é o do pagamento da luz, ó. 149 mil. Isso aqui é um documento oficial da Caixa Econômica Federal. Tá? E peguei também todos os comprovantes de TEDs, das TEDs feitas aqui, ó. É um documento oficial também, tá? Todos os comprovantes. Então, assim, sabe? Essa indignação seletiva com algo que é legal, né? Para ele que se diz tão... se eu fosse ele, eu olharia mais para as pessoas que estão ao lado dele, né? As pessoas que estão ao lado dele. E como eu disse, eu não estou aqui dizendo que é... Eu não vou qualificar, eu vou deixar para o torcedor qualificar, assim como ele fez, tá? Essas várias transferências aqui para a indústria têxtil, pagamento de luz de 149 mil, e olhe que coisa do destino, né? Um pagamento de luz saindo da conta do ferroviário de 149 mil, de quase 150 mil, para um período que nós tivemos até luz cortada, né? Até luz cortada. Então, se eu fosse ele, eu olharia mais para o lado dele. Recomendo, e se é que cabe o conselho, terapia, né? Agora, que ele vai ter que responder judicialmente, porque ele me acusou de algo muito sério, ele vai responder. Isso aí não tenha dúvida. E como eu disse, além de responder, eu não quero o dinheiro dele, não. Nós vamos fazer o churrascácio. Bom, esclarecido aqui, né, um direito que lhe cabe. Agora, para a gente poder finalizar, né, a gente sabe que as chapas já estão inscritas, as duas chapas. Vocês agora contam com o apoio do Clóvis Dias, que chega para reforçar o time. Como você espera esse pouco mais de um mês aí para chegar até o dia da votação? Não, agora, sabe, eu acho que tá bom por aqui, né? Eu acho que... inclusive, eu quero deixar claro, certo, que a gente tentou dar espaço para os dois, mas agora o canal do Ferrão vai parar por aqui também. A gente quer, né, ouvir propostas e espero, né, que os dois lados possam realmente focar no ferroviário, que é a intenção maior. Essa é a nossa intenção, Vladimir, né? Mas tivemos aqui o dever de vir responder às graves acusações que foram feitas. Merecia essa resposta. Nós tentamos a todo custo, sabe que não, sabe, gente, vamos aqui falar de proposta, porque para o torcedor coral mais atento, se olhar nossa página do Instagram, vai ver que está lá nos destaques, que nós começamos bem cedo as nossas propostas. Eles começaram a copiar nossas propostas. Aliás, copiam tudo, né? Copiam vídeos, copiam tudo. Eles olham para o nosso Instagram
ver as nossas ideias, inclusive copiar o nosso programa, Futuro, Orgulho e Tradição. Então eles copiam tudo, só copiam, não tem ideias, não tem criatividade, não tem ideias, e não tem propósito para o clube, sabe? As propostas também são copiadas num documento mal feito que não tiveram nem, sabe, aquele negocinho do Word, você bota assim, ó, justificar, você dá um Ctrl, seleciona tudo e bota justificar para ficar bonitinho ali, nem isso tiveram esse cuidado. Então, assim, é uma turma que já demonstra que não tem zelo realmente, cuidado com as coisas do clube, né? E esperamos isso, Vladimir, de hoje em diante, né? Que a gente se mantenha com proposta. E aí, quer debater, meu irmão? Eu tô aqui à disposição. Debato com qualquer um. Sempre me coloquei à disposição para debater com qualquer um. Mas, do outro lado, disseram, não, nós não vamos debater agora, deixa eu saber quem é que vai ser o candidato a presidente. Não, eu estou me colocando como debatedor há muito tempo. Eu nem pensava em concorrer novamente à presidência do Ferroviário, eu já falava em debater o clube. Porque nós acabamos com o Avança Ferrão, né? Que era um momento nós criamos para discutir o Ferroviário. Acabou com isso, então está na hora, e eu vejo, inclusive, assim, o nome do Clóvis, como eu disse, eu acho uma reconciliação do Ferroviário com a sua história. A gente precisa acabar com isso de estar falando da reputação das pessoas, de estar destruindo a reputação das pessoas. Essas pessoas têm família, eu tenho família. Vocês mexeram com algo que não era para ter mexido. Então, assim, o que nós esperamos é que de agora em diante a gente venha falar realmente de propostas do Ferroviário, que é o que a gente está tentando fazer há muito tempo. Tá? E é isso que a gente espera agora do outro lado. Que, como eu disse, Vladimir, até guerra existe um código de honra, existe princípios que não devem ser quebrados, né? Passaram por uma linha muito delicada, citando o nome da minha esposa, foi injusto com a mulher que se dedicou muito ao Ferroviário, que aguentou muita coisa pelo Ferroviário, que nós temos filhas que também se dedicaram ao Ferroviário, que torcem Ferroviário. Então foi um ataque baixo, um ataque sujo, um ataque canalha de quem a gente percebe só em assistir, de uma pessoa que está completamente desequilibrada. Bom, meus amigos, eu acredito, né, que o nosso propósito foi concluído aqui, de dar o direito de resposta aqui. O Newton Filho tentar esclarecer para você, torcedor, obviamente que ele argumentou, mostrou documentos, e quem vai fazer o juízo de valor são vocês, e a gente está cumprindo aqui o nosso papel. Porém, a partir de agora a gente espera, né, cobrir o Ferroviário chegando próximo, né, de se apresentar para treinamentos. O time ainda não se sabe qual é, e a gente espera que no decorrer desse próximo mês nós tenhamos notícias da chapa de situação, da chapa de oposição, enfim, né, que possa levar você que vai votar, né, ter realmente como focar em quem é o melhor para o Ferroviário, e esse é o propósito aqui do canal do Ferrão. Newton, mais uma vez, obrigado, né, pelos seus esclarecimentos, e o torcedor fica aí captando as informações para poder, absorvidas as informações, eles possam fazer o seu juízo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Vladimir, o espaço dado e a sua grande audiência do canal do Ferrão. Show de bola, valeu. Nesse momento aqui, nada mais a acrescentar. Só agradecer sua audiência, sua paciência, valeu, obrigado. Saudações corais.